Ano novo, série de lições abençoadíssimas sobre o livro de Tiago. Um livro que realmente nos vai trazer a realidade da palavra jogada diante de nós. E se nós aprendemos sobre tentação e vivemos esta realidade como adultos, muito mais a faixa etária que nós estamos ensinando aqui através desta pré-aula, você que é professor e professora dos jovens, sabe disso e eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações de cada um dos nossos jovens, usando a mim e a você. Se você é novo por aqui, o meu nome é a professora Manuela Barros e sou professora da Escola Dominical há mais de 25 anos, tendo já ensinado diversas faixas etárias e grupos dentro da igreja. E agora com você estamos participando desta série de lições dos jovens, da CPAD, e nossa segunda lição fala sobre a autenticidade, algo que nós explicamos muito na primeira lição, foi algo muito bom aquela lição, muito interessante e esclarecedora sobre autenticidade e a integridade. Se você tiver oportunidade e não assistiu, não deixe de vê-la depois. Mas agora vamos falar sobre ela em meio a tentações e pregações. É de costume nosso neste canal providenciar para você, professor, um roteiro alternativo. Nós lemos e estudamos a lição da Escola Dominical, mas providenciamos um roteiro que vai dar mais recurso para você, vai te ajudar didaticamente e vai tornar a sua sala de aula também a maneira de explicar um tanto quanto mais interessante, e ele é flexível o suficiente para você usá-lo em partes ou em sua totalidade, assim que fica à vontade de baixá-lo, está disponibilizado para você na descrição deste vídeo. E nós preparamos este roteiro dividido em 3 tópicos. Primeiro, vamos falar sobre os tipos de tentação. Segundo lugar, vamos falar sobre as personagens e o caminho da tentação. Em terceiro lugar, vamos falar de exemplos bíblicos, claro, de como vencer a tentação. Antes de nós falarmos dos 3 tipos de tentação, se você, por acaso, for um professor que use somente o nosso roteiro e não esteja lendo toda a lição com os seus alunos, no caso, o comentário, é muito importante que você inicie essa aula trazendo aquilo que é o centro, o cerne, do comentário bíblico, que é a explicação da diferenciação entre provação e tentação. Eu acho que este é o centro da lição, é algo que nós não podemos deixar de ler ou explicar claramente essa diferença. Tendo feito isso, você pode fazer também, que eu coloquei até como atividade, eu sempre coloco uma atividade disponibilizada para vocês, professores. A maioria das minhas atividades são diferenciadas, mas hoje, lendo a proposta da orientação pedagógica da nossa revista, eu proponho para você que faça a mesma coisa, não é? Baseado no texto da tentação de Jesus, ali de Marcos 4, você pode perguntar aos alunos o que eles extraem, o que eles entendem do texto. É sempre muito próprio nós o ajudarmos com perguntas, Porque muitas pessoas têm dificuldade de aprender do texto, de uma forma direta, aprende, mas não consegue ler muito para além da história, para além daquilo que está escrito, e essa é a obrigação do professor, então, ajudar através de perguntas, Eu deixei aí algum comentário para você lá embaixo, você fica à vontade também de usá-lo. Vamos ao nosso roteiro, portanto, o primeiro dele vai falar sobre os 3 tipos de tentação, e a primeira é tentação a parar no caminho. É quando alguém está sem propósito, ele sofre essa tentação, e acaba que o que causa, esta tentação vai causar, é ele estar acomodado. Segundo lugar, os que são tentados a voltar atrás no caminho. Ou seja, geralmente, quando se fala de voltar atrás, está falando de uma situação de pecado. E isso acontece quando há um enfraquecimento na fé. Em terceiro lugar, vamos falar daqueles que estão tentados a sair do caminho. Portanto, aqueles que decidem, querendo ou não, se é possível, viver em pecado, e esta seria a característica da pessoa que está desviada. Então você veja aí, está disponibilizado para você aí na tela, com certeza, estes tópicos. E este caminho que nós estamos falando é o caminho que Jesus nos ensinou dele. Não é um texto muito pequeno, mas tão esclarecedor, que Jesus fez como comparação da vida cristã com um caminho que se começa com uma porta, a porta é Jesus Cristo, A fé em Jesus nos faz entrar neste caminho quando nós nos arrependemos, nós confessamos e cremos nele, então nós estamos abrindo e entrando por essa porta espiritualmente. No entanto, o caminho trata-se da jornada cristã, que só vai terminar de 2 maneiras, ou na nossa morte, nosso falecimento, e vamos nos encontrar então com a realidade eterna, ou quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, seria a segunda maneira. Agora, sendo nós crentes, jovens ou adultos, nós entramos neste caminho.
quando criança, quando adolescente, agora na juventude, na idade adulta, não importa. O fato é que dentro deste caminho nós vamos sofrer diferentes tipos de tentação. E é este entendimento de tentação dentro da caminhada, da jornada cristã que eu quero te levar neste primeiro tópico. Tá? Então a primeira coisa é que nós somos tentados, o primeiro nível de tentação, primeiro nível é parar no caminho. Ora, quando nós estamos caminhando na vida cristã, principalmente depois dos primeiros dias, primeiros meses, para aqueles que já entraram na vida cristã, aceitaram a Jesus numa idade já de juventude ou adulta, então nós nos alegramos muito com as bênçãos da salvação, não é? A alegria, a realidade da igreja sendo esta família espiritual, a palavra nos alimentando, o fervor espiritual, o desejo de aprender as coisas de Deus, uma série de coisas que nos ajudam, nos incentivam, nos fazem felizes, a transformação que Deus faz em nossa vida, que se não houve transformação, não houve uma verdadeira experiência de conversão. Então, nós que vivemos esta verdadeira experiência, entramos por essa porta, por este caminho agora, em Cristo, nós temos o primeiro nível de tentação que é parar. Ora, assim que entramos, o propósito varia um pouco de pessoa para pessoa, mas ao mesmo tempo ele é muito forte. Você quer evangelizar outras pessoas, você quer falar para todo mundo que Jesus transforma, que faz e etc. Você quer alimentar-se da palavra de Deus. Esse é o seu desejo, eu quero conhecer mais. Quantas pessoas eu conheço que disseram, depois que eu aceitei Jesus, eu comia a Bíblia, os estudos, eu estava sempre na igreja. Vários propósitos correlacionados com essa entrada, mas o tempo vai passando e a primeira tentação que nós vamos recebendo é de parar no caminho. Nós já não temos o mesmo vigor de uma caminhada no desejo de conhecer, no desejo de evangelizar, no desejo de servir. Algo acontece que nós somos tentados a parar, a frear este caminho. Ora, é uma tentação? Sim, porque nos está levando a uma posição que não é melhor, mas sim pior. Nós podemos fazer um paralelo com a vida natural do ser humano. No trimestre passado, os jovens estudaram sobre provérbios e nós vimos a sabedoria humana, não é? À luz da palavra de Deus, e este seria uma das coisas. Se nós não temos um propósito, um objetivo, um alvo muito definido na nossa vida, nós vamos ter a tendência de andar cada vez mais devagar em direção a ele, porque, afinal de contas, nós não temos. Agora, as pessoas que têm um objetivo, por exemplo, se você quer passar no vestibular, ou se você quer formar-se em engenharia, ou, enfim, ser um advogado, ou chegar a ser um juiz, ou, enfim, ser um professor, ou o que quer que seja o sonho humano, né? E você tem este objetivo claro, e você é aquela pessoa que, para isso, você sabe que tem que fazer uma série de coisas, você determina e você coloca os passos um depois do outro e você vai naquele caminho. É muito mais difícil te tirar do que alguém que tem o mesmo sonho, mas de uma maneira vaga. Ah, eu gostaria tanto de ser aquilo, mas fica num gostaria, fica num querer, num desejo. Falta o propósito e falta a dimensão de você a cada dia caminhar consciente para aquele propósito. Entendemos? A mesma realidade é em Cristo. Cabe o mesmo esforço, só que não nas coisas naturais e sim nas coisas espirituais. Isso é muito triste nós sabermos disso, porque nós não temos dificuldade de entender no mundo natural essa realidade, que para chegar em qualquer lugar se tem que batalhar, se tem que lutar, se tem que dar prioridades que às vezes é contra o nosso prazer humano, carnal, mas quando nós trazemos para a realidade do espiritual, nós queremos exatamente o contrário. Queremos a operação de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus, a posição que Deus nos tenha para dar, mas tudo de graça que caia, que me mantenha na fé, não é como se a vida fosse um mar de rosas e que Jesus tivesse dito para nós: no mundo não tereis aflição. Foi o contrário. Ele disse: vão ter aflições. E a primeira aflição dessa é ser tentado a parar neste caminho. É a frear e a parar quando nós caminhávamos tão bem, tão felizes. Então essa primeira tentação nos ajuda a vencê-la se nós tivermos um propósito claro. Então quando a pessoa vai perdendo o foco do propósito dela em Deus, e que pode variar de pessoa para pessoa, ela começa a se acomodar. E quantos de nós podemos nos chamar de crentes acomodados? Sem querer trazer nenhum detrimento ou palavra feia a ninguém. Adultos, professores,
servos de Deus, jovens, o fato é que é natural da realidade humana, tanto na aplicação humana, natural, como na aplicação espiritual, nós irmos mais devagar e pararmos. O segredo é viver para um propósito. O acomodar não vai acontecer. Mas essa é a primeira tentação. Veja Esdras, capítulo 10, versículo 4. Eu vou deixar 3 textos aí para você. Esdras 10 e 4 diz: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Ora, este líder, não é, tinha que levar o povo, fazer cumprir algo da parte de Deus, e o povo disse a ele: te levanta, rapaz, porque você tem um propósito, então te esforça. Alguém que tem um propósito e que tem um porquê de se esforçar, a tentação de parar vai ter muito mais dificuldade de alcançá-lo. Amém? Então, esta é a chave para nós, mas este é o primeiro nível de tentação. Se estas pessoas acharam importante chamar a atenção de Esdras para isso, dizer levanta-te, né? Porque esse negócio pertence a você. Nós vamos junto com você, esforça-te, faz assim. Se eles acharam a necessidade de falar, é porque já havia talvez algum sentimento de que, né, de fraqueza, de acomodação e etc. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, diz: e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. Foi alguém que entrou no reinado numa idade jovem, não é madura, mas mais para jovem, que buscou ao Senhor, temeu ao Senhor, mas nós aprendemos algo muito especial neste versículo aí. O que é? Ele se esforçou, né? Então, se nós não queremos parar no caminho para vencer este primeiro nível de tentação, a gente tem que fazer esforço. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. No reino de Deus, sim. Deus nos vai ajudar a entender e a ver. Traga este pedido diante do Senhor e você vai enxergar mais rápido, talvez, do que você imaginava. Muitos de nós tomam muito tempo para descobrir a carreira secular, né, que nós vamos buscar. Que tipo de emprego? Aonde nós vamos, né, fazer? Não. No reino de Deus tem uma mesma realidade. Qual é a prioridade que o Senhor tem para nós? Para não estarmos acomodados, temos que ter estes desafios e o Senhor nos ajuda. Deixo ainda Hebreus capítulo 11, versículo 34, que diz: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Se você se lembra, Hebreus 11 é aquele texto que fala dos mártires da fé, dos heróis da fé, nós intitulamos assim, né, por ler a história, a lembrança da história de cada um deles. Mas estas pessoas que viveram esta carreira, a mesma que nós estamos vivendo hoje, e que este capítulo de Hebreus 11 chama-nos a atenção que eles foram pessoas de fé, que creram e guardaram a sua fé até o fim. Ele diz, olha, estas pessoas, parte do que eles fizeram, para além de escapar do fogo e serem usados por Deus em grandes coisas, da fraqueza deles, eles tiraram forças. E na batalha, ou seja, nos momentos de tentação, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, eles fizeram o quê? Se esforçaram. Então, parar no caminho é uma tentação, mas que nós a vencemos com o esforço, com a peleja, com a batalha, com tirar força da fraqueza e ter um propósito, ou mais, mas um propósito é algo que nos ajudará a vencer essa primeira fase da tentação. Agora, a segunda fase é tentados a voltar atrás no caminho. Vamos imaginar, claro que este caminho não é um caminho real, físico, é a jornada cristã, mas porque nós fazemos este paralelo visual que Jesus nos deu e é um presente dele para nós, nós encontramos um caminho, uma estrada que leva até um lugar. E a primeira tentação, portanto, é nesta caminhada parar, mas a segunda, pior do que essa, é o quê? Voltar para trás. Alguém pode ou não virar as costas para o rumo que estava e até começar a andar para trás. Essa seria a realidade do pecado. Quando nós estamos caminhando para perto de Deus, para perto da santidade, para perto de sermos usados no propósito de Deus, e voltamos para trás, a Bíblia nos chama a atenção a não olharmos para trás, a não voltarmos para trás. E isso acontece porque nos enfraquecemos. E claro, nós vamos falar das personagens, a primeira dela é o diabo, que pode promover coisas ao nosso redor que vão tentar nos enfraquecer nesta caminhada.
Tentação é parte disso, mas é uma delas. Estamos estudando os níveis, os tipos de tentação no caminho, na caminhada cristã. A primeira delas é parar, a segunda é voltar atrás, ou seja, pecar. E isso acontece quando nós estamos enfraquecidos. Salmo 44, 18 diz: o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das suas veredas. Então o salmista aí chama a atenção que ele estava seguindo firme nesta caminhada da fé e, portanto, o coração, que é onde estão os nossos desejos, e no contexto de Novo Testamento, quando nós desejamos alguma coisa, já podemos estar pecando contra Deus no nosso coração, sim ou não? Não precisa nem executar fisicamente o pecado, mas desejar no nosso coração já estamos pecando. E muitos de nós somos tentados, estando no caminho, já paramos, já estamos acomodados e agora vamos nos enfraquecendo porque não estamos nos alimentando. É uma consequência, estamos falando de níveis, está vendo aí? Aí nós nos tornamos enfraquecidos na fé. Já não escutamos tanta pregação, já o culto de meio de semana não dá tempo, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer aquilo, e assim por diante vai, enfraquecemos na fé. E o que acontece muitas vezes? O nosso coração primeiro volta para trás, o coração começa a lembrar, começa a ver outras prioridades que estão para trás na caminhada, mas daqui a pouco as suas pernas, a sua boca, o seu ser está seguindo onde o coração liderou. Hebreus capítulo 10, versículo 36 e o 38 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o que nós entendemos aí? É que o Senhor espera que nós vivamos uma vida de alimentar a fé, como falamos no primeiro tópico, de não parar, de seguir adiante. Não é assim? Por quê? Porque se a nossa vida nós recuarmos, ou seja, voltarmos neste caminho, a palavra de Deus diz que ele, o Senhor, a alma dele, não tem prazer nesta pessoa que volta para trás. Nos faz lembrar da mulher de Ló, não é? Que a mensagem do anjo foi clara: não olhe para trás, o que ficou para trás vai ser destruído. E nós temos este paralelo da realidade dela com o mundo, mas muitos de nós somos tentados, por já estarmos enfraquecidos, a olhar para trás. E aí o que acontece? A morte está à nossa espera, mas já em começarmos a encaminhar, já estamos pecando, já o Senhor não tem mais prazer nessa jornada, pelo contrário, vai usar tudo que ele pode, vai usar o Espírito Santo, vai usar pessoas, vai usar pregações para nos despertar e voltar a caminhar adiante. É importante, jovem, é importante, professor, manter caminhando. Com pouca força, ferido, com muita força, não importa. O importante é seguir para frente. Por isso nós somos tentados, em primeiro lugar, a parar. Segundo lugar, voltar atrás. É segundo nível. Terceiro, pior ainda, sair do caminho. Até neste versículo falou, né? Anterior de Salmo. Fala aqueles que saem, que se desviam dele. Quando a pessoa sai do caminho, que caminho é esse que nós falamos? É o caminho da salvação, que entrou por Jesus e vai levar ao céu. Ok? Então, sair do caminho significa entrar num outro caminho, e só existem dois caminhos, segundo o que Jesus explica. Quais são? O apertado e o largo. Para onde leva o caminho largo? Para a perdição eterna. Então, sair do caminho significa entrar numa vida de pecado. Não é cair no pecado, não é errar alguma vez, não é falhar, não é enfraquecer, é decidir que porque eu não tenho força, porque a verdade é isso e porque é aquilo, você sai do caminho, portanto, você automaticamente, querendo ou não querendo, está entrando em outro caminho, e isto é estar desviado. Isto é, espiritualmente, neste cenário, neste paralelo que nós estamos falando, está desviado. E o desviado, ele está vivendo em pecado. Ele assumiu morar com uma moça, ou com um moço fora do casamento, ele assumiu buscar aquela realidade financeira através de mentiras ou outras coisas, enfim,
Qual seja o pecado, a tentação que se apresentou, ele passou por esses estágios de parar a sua caminhada, que quando entrou na fé era tão galopante, tão feliz, tão rápida, né? De repente foi parando, até que ele parou, olhou para trás do seu coração, quis alguma coisa atrás, até que em sua vida ele começou a caminhar para trás e por fim entrou numa vida de pecado. Vamos aos textos bíblicos. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para onde? Para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a nossa vida em Deus nessa jornada depende da fé. Por isso eu creio para conservar a minha alma alegre, alimentada, segura neste caminho. Amém? Porque se eu tirar o olho da fé e colocar o olho no mundo, o que vai acontecer? Eu vou ser tentada e nós, segundo o texto bíblico aí em Hebreus, não somos daqueles que se retiram, daqueles que saem do caminho, retirar-se, sair da sala, sair do caminho. Porque, segundo o texto, esta saída é para a perdição. Então, nós precisamos entender que sair do caminho não é uma opção de cristianismo, não. É estar desviado e é viver em pecado, e estes não herdarão a vida eterna se estiverem no caminho largo. 1 João capítulo 5, versículo 18, o texto diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, se nós estamos dentro do caminho de Deus, o Satanás pode levantar a plaquetinha, pode colocar um reel na nossa frente, pode botar um billboard na nossa frente, pode fazer qualquer coisa, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas não pode nos tocar, aleluia. E todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que está caminhando já dentro deste caminho de Deus, ele não vive pecando, porque se você vive pecando, é a prova que você saiu do caminho. Não é, como dizem algumas, que você nunca entrou. Pode ser. Se você não tem uma experiência de transformação na sua vida, você pode não ter entrado. Mas não significa que você não entrou. Pode ter entrado sim, mas passou por este processo, foi tentado em ir mais devagar e caiu. Foi tentado em parar e parou. Foi tentado em olhar para trás e olhou. Foi tentado em dar uns passinhos para trás e começar a pecar e pecou. E cedo ou tarde pode terminar saindo do caminho. Terminamos com 2 Timóteo 4:10, que diz: porque Demas, olha aí, me desamparou. Era um amigo de Paulo, companheiro, no ministério, no trabalho do Senhor. Me desamparou. Fazendo o quê? Amando o presente século. Ou seja, o coração dele ficou vinculado, amoroso para com as coisas deste mundo. E por causa disso, ele deixou de ser um dos companheiros de Paulo. Então, 3 tipos ou níveis de tentação. Muito importante, né? Boa este tema, boa esta aplicação. Parar no caminho, andar para trás ou, pior, sair do caminho. Segundo tópico. As personagens e o caminho da tentação. O primeiro personagem é o diabo, que promove exposição, coloca na tua frente. Ele expõe o que? Ele usa o que? O mundo. Segundo, sou eu sou personagem no caminho da tentação, que posso desejar o pecado, e segundo o texto que nós aprendemos aqui de Tiago, desejamos o pecado. Por quê? Por causa dos prazeres, os prazeres. Ser rico é muito bom, ter satisfação na carne é muito bom, comer bem é muito bom, pisar em alguém e você ser o melhor é muito bom. Prazeres na carne, prazeres da carne. Eu não estou dizendo que é coisa de crente, mas estou falando dos 3 personagens aí, né, deste caminho de tentação. O diabo, eu e o próprio pecado. O pecado, ele desensibiliza e escraviza a pessoa. E o fim dele é o matar a fé da pessoa. Vamos ao primeiro destes personagens, que é o diabo. 1 João, capítulo 2, versículo 14 ao 17, um texto conhecido nosso, mas que diz o seguinte: eu vos escrevi, pois, pais, ok? Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já tendes vencido o maligno. Não ameis, jovens e adultos e todos, contexto aí, né? O mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo
que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência, e é onde eu vou chamar mais a sua atenção neste tópico aqui, dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Agora, quem está por trás do mundo é ou não é a pessoa do príncipe deste mundo que a Bíblia Sagrada chama ele, Satanás. Então, ele usa o seu poderio, a sua manipulação do mundo para nos atrair por aquilo que ele nos mostra, né? Através destas três coisas, dos olhos, da vida, soberba e etc. Ele usa, não é? Mas aí o texto começou dizendo, vocês jovens são fortes, se a palavra de Deus habita em vós, vocês já têm vencido o maligno, ou seja, vocês já estão no caminho de Deus. Mas quem ama a Deus não ama o mundo, então vamos segurar o nosso coração. Vamos segurar o nosso coração. Porque a primeira personagem deste caminho é o diabo, mas o diabo, ele não consegue tocar em você porque você já tem vencido o maligno. Você e eu podemos dar ouvidos, ou dar olhos, ou dar sentimento àquilo que ele nos expõe. Então o diabo é aquele que somente expõe, ele promove a exposição da tentação que vem do mundo. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, o texto diz novamente, olha aí, ele agindo com o próprio Jesus, transportou o diabo a um monte muito alto, ou seja, ele transportou a Jesus e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tem pessoas que falam e às vezes nos chamam de fanáticos, porque que não é o diabo que faz tudo, e porque não sei o que e tal, e agora, o que você vai me dizer deste texto? Se ele não só existe, mas fez e falou tais palavras com o próprio Filho de Deus, com Jesus. Me diga, por favor. Então, o diabo é esse, que leva a gente a lugares, ou permite, ou move, ou manuseia alguma coisa para você ser exposto. E a Jesus, ele levou lá e disse, olha aqui, não só os reinos do mundo, mas a glória deles. E é isso que o diabo faz. Quando ele vende o peixe dele para nós, ele diz, olha que maravilha, isso é que é vida para você, hein? O resto é brincadeira. Tem uns que até dizem, isso é que é coisa de crente, para fazer coisa que não tem nada de crente, né? Não, este prazer, esta soberba, esta concupiscência dos olhos, abramos o olho, porque o diabo participa nesse cenário de tentação, mas quem está no caminho já tem vencido ele. Agora, se olhar para fora, ele está lá expondo, né, o mundo. Segunda personagem sou eu, que desejo. Tiago, que é o texto da leitura em classe, inclusive, versículo 14, né, capítulo 1, versículo 14, diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, sua própria paixão carnal, seu próprio querer, né? Então, vem de nós o desejo de ser rico, vem de nós o desejo de passar por cima de todo mundo, ou vem de nós o desejo de ter a mulher mais bonita, ou o rapaz mais inteligente, ou o que quer que seja, o que quer que seja. Vem de nós a atração, o desejo, o caminho, o desejo pelo pecado, e o diabo vai expor, né? Já conhecendo isso, mas eu sou parte dessa realidade. Provérbios capítulo 13, versículo 19 a 21, o texto diz, o desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Tá vendo aí? O desejo que se cumpre deleita a alma, ou seja, nossa alma tem prazer no deleite daquilo que a gente deseja. Seja qualquer coisa que for, mas do mundo. Mas eu é que me deleito, a minha alma é que tem prazer em lutar por aquilo ou fazer aquilo. Então veja que a tentação trabalha com o diabo expondo, com a minha pessoa desejando, então a gente tem que matar, a gente tem que arrumar um jeito aí, descobrir como é que é. Mas lá naquele texto que a gente leu, falou o segredo ali. Ele falou, olha, jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes. Vai ter mais segredo aqui, né? Que a gente vai aprender aqui no último tópico. Como vencer. Através de 3 testemunhos bíblicos maravilhosos. Mas naquele versículo diz, vocês estão fortes, vocês são. E a palavra de Deus habita em vós. É poderosa, irmãos. Ela é poderosa. Ela é uma arma neste sentido contra os nossos prazeres, os nossos querer. Amém? E ele disse, você já tem vencido, ou seja, o diabo não tem poder sobre nós se nós estamos em Cristo, se nós estamos no caminho. Agora, a gente pode ir para a casa dele. O mal não pode entrar na nossa casa espiritual, mas nós podemos visitá-lo.
E este é o problema. Romanos 7, 23, 24, ainda deixo esse texto para você. Mas vejo nos meus membros, é Paulo dizendo a luta dele, olha aí. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Carne de Paulo, miserável homem que sou, diz ele, quem me livrará do corpo desta morte? Então você veja que até uma pessoa como o apóstolo Paulo sentia as pressões dos seus desejos pessoais na carne. Então é algo que nós aprendemos, são personagens, mas não precisa ganhar. Aleluia! Nós estamos seguros e temos a nossa vitória em Cristo. Terceiro lugar, personagem do pecado. O pecado é um personagem. Ele é uma realidade. Tem gente que pensa que hoje pecado não existe, é questão de opções melhores e piores para a vida. Escute, por favor, porque isso tem que falar para o jovem. Escute, por favor. Muito no meio evangélico hoje, principalmente essas igrejas que aglomeram muitas e muitas milhões de pessoas, né? Há uma tentativa de apresentar o pecado como a melhor opção para você, ou o deixar de pecar é o melhor para você. Eu vi até um jovem uma vez trazendo uma palavra e pregando sobre isso. Crente. Ele disse, não é que Deus esteja escravizando, é que ele sabe o que é melhor para você e não é bom para você viver uma vida, né, de vício e etc. Não. O pecado não é uma melhor ou pior opção. O pecado é rebelião contra Deus. O pecado leva o homem para o inferno. O pecado separou e separa o homem de Deus. Isso é o pecado. Faz diferença? Toda a diferença. Então, agora que você já tomou atenção no que eu falei, fica de ouvido atento. Quando você escutar uma conversa dessa, né? Que, afinal de contas, é o melhor para você, é uma opção, mas não sei o quê, não é tanto assim. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Por quê? O que acontece com o pecado? É que a gente vai se aproximando dele, convivendo com ele, tomando cafezinho com ele, né? Adultos e jovens. E nós vamos nos desensibilizando. É natural e é bíblico. Quando você chega primeiro, quando você está bem na fé, caminhando na virtude do Senhor e chega perto do pecado, me diga, por favor, quando você era novo na fé e alguém aparecia com qualquer coisa, na aparência que você via, na aparência, nas palavras, você sentia reação. Você sentia reação. Você sentia nojo, você falava, meu Deus, o Senhor Jesus tem poder, tem misericórdia dessa pessoa, né? Você fala, eu não tomo parte disso. Você tinha reação. Por quê? Porque o Espírito que habita em você não compactua com o pecado, mas nós caminhamos na fé. E fomos parando, e fomos olhando para trás. Estamos neste caminho aí, alguns com certeza, né? E o que acontece? Já não temos a mesma sensibilidade, porque já convivemos um pouco, já olhamos para trás, agora a gente já entende o coitado que está passando por essa provação, até porque eu já passei por essa provação. E não estou dizendo que não devamos entender, mas cuidado, por favor, porque o pecado é um personagem nessa história. E ele o que faz conosco é desensibilizar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o pecado escraviza. Paulo disse, texto bíblico, né? Quem comete o pecado é servo, torna-se servo do pecado. E o fim dele é a morte, conforme Tiago, texto da leitura em classe. Capítulo 1, versículo 15, que diz, depois havendo a concupiscência, ou seja, sua maldade, o desejo, concebido, ela dá a luz ao pecado. Você desejou, agora nasceu o pecado, você cometeu. E o pecado, sendo consumado, ele gera a morte, que o caminho do pecado é a morte. Provérbios 29, 1. Fala um pouco sobre essa dessensibilização. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura. Então este é um cenário paralelo que Salomão está deixando nessa sabedoria para nós, mas é este homem, essa mulher, este crente que o Espírito Santo estava sempre repreendendo, mas que endureceu. Não tem problema, mas o outro também faz, então... E vai endurecendo, vai endurecendo. Daqui a pouco ele não escuta mais a voz do Espírito Santo e quando acontecer o problema é tarde demais. Terceiro tópico do nosso estudo, exemplos de como vencer a tentação. Falaremos de Daniel. Por fidelidade e sobrevivência, ele propôs no seu coração. José, por causa da oportunidade, ele foi tentado por ter a oportunidade de crescer na vida, de sair bem, mas ele fugiu. E terceiro, Paulo. Foi-lhe apresentado, sem dúvida, a comodidade, mas o que ele fez foi lutar. Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei.
nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contamina. Como vencer a tentação? Propondo, acertando no nosso coração, não faço, eu sou crente, e eu sou crente da Assembleia de Deus, eu sou crente pentecostal, eu sou crente que crê na Bíblia inteirinha de cabo a rabo, eu sou crente que amo a palavra de Deus. Quando nós assumimos a identidade, e eu não estou fazendo partidarismo aqui não me entenda mal, por favor, não. Eu sou Assembleia de Deus, mas eu não sou partidária da Assembleia de Deus. O meu único partido, segundo a colocação de Paulo, é Cristo, porque ele diz um de Cefa, o outro de não sei quem, né, de Apolo, e outros de Cristo. Aleluia! Esse pode ser chamado o meu partido. No entanto, quando eu estou falando estas palavras, sem desmerecer a minha denominação, eu estou querendo dizer que nós temos que ser assumidos aquilo que nós cremos, porque aí vai gerar a autenticidade dentro de uma integridade, que é o que nós estudamos na aula passada. Volto a dizer, uma lição extraordinária. Graças a Deus, por isso a glória é para Jesus. Amém? Ora, então Daniel, ele estava querendo vencer a tentação da infidelidade a Deus. Ele olhou aquilo ali e disse, não pertenço aqui, eu não posso ser infiel, meu Deus. Neste momento, ele disse, assentou no seu coração, não faço. E agora, como é que eu vou fazer, Jesus? Ok, eu não quero me contaminar, mas e agora? Então, ele disse, se o Senhor estiver comigo aqui entre nós, né? Estou aumentando algumas palavras aí. O Senhor vai me dar graça diante do eunuco, porque eu vou fazer esse pedido. E fez, né? E colocou o desafio diante dele. E o Senhor esteve com ele, comprovou, abençoou o servo do Senhor, porque é isso que acontece quando nós vencemos a tentação de sermos infiéis a Deus e ficamos do lado de Deus, jovem, aleluia. Do lado daquilo que não contamino, não faço, não vou, não falo, porque é isso que eu sou, crente, aleluia. E por sobrevivência, Daniel 6:10, aquele outro cenário que ele viveu, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que escritura foi essa? Dos benditos, ou melhor, malditos, né? Que mandaram o rei assinar uma escritura que ninguém podia orar, nem falar a nenhum outro a não ser o rei. Estava assinado, e Daniel soube, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Em outras palavras, ele descobriu que a lei tinha sido assinada, que se ele ainda fizesse publicamente, como era de seu costume, de abrir a janela do seu quarto e orar ao seu Deus, podia o pior acontecer. Mas ele, crendo em Deus, ele venceu a tentação, mesmo que ele estava sendo tentado de não fazê-lo por sua sobrevivência. Alguns de nós chamaria sabedoria, irmão. Ore, mas ore com as portas fechadas, porque não é sábio. Continue orando e sendo fiel ao seu Deus, mas no seu coração. Para que levar a Bíblia? Para que evangelizar em público? Para que fazer isso? Não é sábio, mas Daniel venceu a tentação, mesmo que fosse por sua sobrevivência, porque ele assentou no seu coração, ele propôs, e ele ali foi orar e o Senhor deu vitória. Como nós sabemos, mas a vitória veio. Escute, por favor, que isso é muito importante. E forte, para mim também. Estou sendo agora... Meu Deus... Não veio sem escapar de ser jogado na cova dos leões. Daniel foi jogado. Isso é que é forte para nós. Porque a gente diz, olha, Deus nos protege, mas aqui a gente quer aquela proteção extraordinária, né? Aquele que nos desejou mal, que nos perseguiu, que um carro passe por cima dele, que o ladrão leva as coisas dele, né? Que aconteça uma coisa ruim, perde o emprego. É isso que a gente quer. A gente quer Deus protegendo a gente dessa maneira. Mas olhe como é que Deus protegeu Daniel. O rei até ficou triste, coitado, porque gostava de Daniel. Mas teve que jogar. Daniel teve que ser jogado. Você sabe que encarar, mesmo sendo fiel ao seu Deus, ser segurado pelas pessoas e jogado naquele lugar com os leões. Aleluia! Agora, a diferença é que o Senhor estava com ele. E você sabe, eu sei porque já é história. Fechou a boca dos leões. E ele saiu vivo, até o rei, bichinho. Outro dia... levantou para ver, será que o Deus de Daniel teve poder? Foi cedo de madrugada, Daniel, por acaso o teu Deus te livrou? E Daniel, ei, aleluia, estava lá. Esta é a maneira que Deus faz para o nosso aprendizado neste dia. Segundo exemplo bíblico de como vencer a tentação, o caso de José.
conseguiu finalmente, depois de vendido como escravo, foi parar na casa de um ricaço. E olha que sorte, a mulher do homem caiu em cima dele, gostou dele, ele podia ter uma oportunidade de ouro ali, de ficar bem naquela casa, cresceu, sei lá, né, o que passaria pela cabeça de quem pensa assim. Gênesis 39, 7-9, o texto diz: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? E o versículo 12 ainda dizia: ela lhe pegou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. Essa é a palavra-chave que nós vamos deixar aí. E saiu para fora. O cara só servindo, trabalhando ali. Talvez não tinha nem tempo nem oportunidade de ter nenhuma namorada. Olha, e foi a mulher do homem que veio, né? Tô resolvido meu problema. É Deus que está proporcionando isso para mim. Que Deus, irmãos? Deus não leva ninguém para a vida de pecado, não. Claro que José, santo de Deus, repreendeu e não aceitou. Disse: não, eu não vou ser infiel. O meu Senhor colocou tudo, me confiou em mim. Mas eu não pecaria contra o meu Deus. Então vencer a tentação para José foi fugir, porque a mulher um dia decidiu agarrar por força, né? E tentar por força. E olha o que fez. Alguns vão dizer: ah, não é macho, então, porque o que for. O que for, fale o que quiser. Falem o que quiser. Falem o que quiser. A palavra de Deus, a vitória de Deus vem no fugir. Porque do pecado, irmão, a gente foge. Olha aí o outro texto. Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 2:22. Diz o texto: foge, Timóteo, também dos desejos da mocidade. Eu sei, Timóteo, que mocidade, ó, o hormônio, a força, tudo tá na veia. Foge então dos desejos e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Tu és obreiro, rapaz, tu és um jovem, mas és de Deus. Com um coração puro, com aqueles que com um coração puro invocam ao Senhor. Busca gente que é fiel. Busca gente que ainda neste mundo tem coração puro. Nós vivemos numa cultura maligna, podre, por dentro e por fora, que essa televisão, este mídia social, este mundanismo provocou em nós, mas a palavra nos traz pureza. Então busque, Timóteo, foge dos desejos, rapaz, foge e segue isto aí com aqueles, tem que se juntar com aqueles que com um coração puro invocam ao Senhor. Crente, para ter um amigo, é quem gosta de igreja, é quem gosta de culto, é quem gosta de palavra. Será que nós, professores, podemos ainda falar assim? Glória a Jesus, claro que podemos, aleluia, claro que podemos, claro que podemos, claro que podemos. Último exemplo, Paulo, fugindo da comodidade. A gente já falou dele aqui, que a carne dele também lutava contra ele, né? Mesmo sendo este grande homem de Deus. Então ele lutava. Leiamos, portanto, Atos capítulo 9, versículo 22. O texto disse: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então você veja que no ministério ele podia, é tanta perseguição e acomodar, né? Aquele primeiro tópico que nós falamos. Mas ele lutava e se esforçava mais. Salmo 63, versículo 1, diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade de muitas igrejas. Estamos sedentos espiritualmente, mas aquele que não aceita essa comodidade, ele luta. E como é que o crente luta? Assim, como está dizendo aí, buscando ao Senhor. Acordei de madrugada, vou me dobrar os joelhos, vou orar ao Senhor, vou pedir ao Senhor ter misericórdia da minha vida, que mantenha a minha fé, que me ajude contra essa tentação, contra a realidade do meu corpo, a que a minha alma está pedindo, tudo isso em nome de Jesus. Né? Porque diz o salmista: a minha alma tem sede de ti. Para isso tem que lutar e vencer através desse exemplo aí. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo ainda, e com isso nós terminamos as suas palavras paulinas. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o
alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que ele diz? Olha, nesta caminhada eu não posso ficar pensando no que eu já fiz, eu não posso viver do passado. Eu tenho que prosseguir para adiante, para o alvo. Eu tenho que fazer a força, eu tenho que olhar para o alvo que está lá na frente. E é como nós começamos este estudo. É muito importante para seguir adiante no caminho, porque a primeira tentação é ter um propósito, é ter um alvo em Deus. Se você sentir de desafiar os alunos, qual o teu propósito, qual o alvo? Proponha diante de Deus, ajude, porque o Senhor, desde que você veio para o Senhor Jesus, Ele deu algo. No começo da tua fé, de ganhar almas. Quantos nós precisamos, jovens discipuladores, que sejam exemplo, sejam amigo de alguém, como nós falamos ali naquele texto, que dizia, eu vou procurar aqueles que estão servindo com um coração puro. Jesus precisa do seu coração puro para ser amigo de alguém. Busque ele, esteja com ele, leia a Bíblia com ele, venha com ele para a igreja, com ela. Então nós temos muito trabalho para fazer. O importante é olhar para este alvo, para além das coisas que Deus nos permite fazer na vida humana, natural. Nosso trabalho, realidade do nosso dia a dia. No reino de Deus nós temos algo. E nessa lição preciosa, estudamos sobre a tentação de parar, de voltar atrás ou até de cair no caminho. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, que possamos, como professores também, orar e interceder pelos nossos jovens. Porque muitos, neste processo de entrada na universidade, saída da universidade e entrada no mundo de trabalho, se perdem, deixam de vir, caem neste caminho, assim que Deus use a você para ser usado na palavra e na unção do Senhor, para que o Senhor possa obrar vitória na vida de cada um. Amém.